Ok, acho que agora eu me passei. Mas, em minha defesa, esse vídeo tem mais de 2 milhões de views. Então, sim, hoje a gente vai falar da história não contada de Thomas e seus amigos. E eu preciso dizer que essa história tem muitas camadas, então fica ligado. Aproveita e já se inscreve no canal se tu gosta do meu conteúdo. O vídeo começa mostrando a diferença com o passar dos anos na ilha da série de Thomas e seus amigos. E durante essas cenas do passado, entre aspas, a gente consegue ver o Thomas. Enquanto no presente, as coisas parecem ser mais abandonadas, incluindo até mesmo o que sobrou do que parece ser o Thomas, digamos assim. Essas eram as histórias que encantaram uma geração inteira. Dos livros às séries de televisão. Pessoas do mundo todo cresceram com histórias ferroviárias. Mas a verdade por trás de Thomas e seus amigos não é uma história infantil. É uma história que começa na Alemanha, durante a guerra, e termina com uma descoberta que mudaria a vida de Thomas e seus amigos para sempre. Aparece na tela um lugar com o nome Galpão 17, que eu acho que é o nome desse experimento barra criação. Depois disso, nós temos um recap da história da ilha e como ela surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. E a gente também é introduzido ao professor Wilhelm. Eu não sei falar alemão. Um alemão cientista que era um membro muito importante no partido desse cara aí. YouTube, por favor, não desmonetize esse vídeo. E essa parte do vídeo é bem da hora. Parece um documentário mesmo, explicando tudo bonitinho. Só que eu não posso deixar rodar aqui porque, né... Esse professor era um pioneiro no estudo de manipulação de genoma, alteração de DNA e etc. Porém, como nada dura pra sempre, nem mesmo aquela atrocidade que foi feita na Alemanha, o professor teve que fugir pra Inglaterra com a família dele, onde aparentemente as pessoas sabiam sobre ele, mas não interferiram. Anos se passaram e o filho do professor, o Hans, decidiu cursar na faculdade de Biologia e Engenharia, porque ele também estava interessado em genética, DNA e implantes mecânicos, exatamente como o pai dele. The technique of manipulating genetic material to splice with mechanical attachments. However, much like his father, o governo britânico acabou não querendo financiar a pesquisa do Hans, já que ele não tinha um histórico muito bom na família dele. Então, ele decidiu fazer a pesquisa em outro lugar. E foi assim que ele encontrou a ilha de Sodor, que é a ilha do início do vídeo. E com o patrocínio da sua terra natal, o pequeno laboratório dele acabou se tornando uma empresa gigantesca, que tinha sua própria linha ferroviária. Depois de um tempo, o Hans acabou casando e tendo um filho chamado Thomas. Sim, Thomas. E eu vou ser honesta aqui, que eu comecei a ficar com medo de onde essa história ia parar. E por algum motivo, o Thomas era muito fã de trens. throughout the early years of his life, he would watch the growing railway network with fascination. He couldn't get enough of trains. His dad bought him one of the first video cameras, and he'd be on the platforms every day. Naquela época, as máquinas ferroviárias estavam ficando ultrapassadas, mas na ilha de Sodor, elas ainda estavam sendo muito usadas e cada vez expandindo mais. O que fez a Inglaterra ficar mais de olho no que eles estavam fazendo por lá. E é aqui que entra o Sir Tuppenhead.
que era basicamente um controlador das plataformas, uma vibe meio prefeito sem ser prefeito, e meio que nenhum morador da ilha gostava dele. He banned all steam engine volunteers and cut most at rail employees, shut down the branch line and the smaller stations. He was happy to let the railway rust away. E bom, com todo esse lance de expandir estações, uma tragédia acabou acontecendo com o filho do Hans, o Thomas. Ele e um amigo estavam tentando filmar uma nova linha de trem, só que eles acabaram ignorando os avisos e ultrapassaram os portões de segurança. Thomas, come on. It's always held up. Depois disso, o pai do Thomas acabou fechando seu laboratório e todos os complexos, para que ninguém do público viesse ali e interferisse no que ele estava fazendo. O Hans acabou sumindo completamente do público, e o seu pai, o professor Wilhelm, eu não sei, se juntou a ele no laboratório em Sodor, trazendo mais equipamento, enquanto eles trabalhavam no Galpão 17. E como Thomas não teve funeral, os moradores da ilha tinham certeza que o corpo do Thomas ainda estava no complexo do pai dele. Almost a year after the accident, the doors of Sodor Research were reopened. In an open invitation to the people of the island, Thomas rolled out of Shed 17. O DNA do Thomas, de alguma forma, tinha se fundido com o do trem. Só que os moradores da ilha, a princípio, não gostaram nada disso. Teve gente que desmaiou, que vomitou e etc. E essa notícia acabou se espalhando muito rápido pelo país, tendo destaque mundial, gerando uma discussão sobre a ética na ciência e se isso que foi feito com Thomas era um ato de crueldade ou de misericórdia. E aqui fica o meu questionamento, tu acha que é misericórdia ou é crueldade? Essa parte é bem engraçada, porque a gente vê vários programas de TV diferentes entrevistando o amigo do Thomas que trabalhava na estação. E em todas as entrevistas ele acaba vomitando toda vez que perguntam pra ele sobre o Thomas Train. A família do Thomas não quis se pronunciar sobre essa situação. A única coisa que eles disseram é que o Thomas não iria trabalhar na ferrovia. E isso seria porque ninguém sabia o quanto de matéria orgânica ainda tinha no Thomas. Por isso, ele poderia não aguentar e estar em locomoção na ferrovia. Thomas had been able to move around without coaches, but to work on the railway, his engine would need to be fired up and operated by a driver and fireman. Mas a doideira consegue ficar pior, porque muitos bilionários começaram a pedir para que o Hans e seu pai fizessem a mesma coisa com eles, mudando o DNA e fundindo com um trem ou outros meios de transporte. Pessoas com doenças terminais também pediam pela mesma coisa, mas a família do Hans negou todos os pedidos. Depois disso, de alguma forma, o Sir Topham Hatt conseguiu a aquisição do laboratório do Hans e acabou mudando as políticas da empresa, tornando assim possível transformar outras pessoas em locomotivas. A empresa enganava pessoas que não tinham muito dinheiro, fazendo elas assinarem contratos que basicamente transformava elas em escravas, porque além de terem seu DNA fundido com as locomotivas, as pessoas ainda eram obrigadas a trabalhar nas estações. E, por algum motivo, isso alavancou o turismo na ilha. Só que essas pessoas estavam meio que sendo usadas de experimento, de cobaias. Então, alguns acidentes aconteciam, sendo o primeiro com um trem chamado Edward, que estava gravando uma espécie de piloto para uma série de TV. Edward was first to have problems. He'd been filming all day for the new TV series they'd announced, and for his last scene, he had to pull into Wellsworth Station and whistle to the kids on the platform. Peep, peep. Whistled Edward. Thank you very much. Esse não foi o último acidente, e cada vez aumentava mais o número de desastres envolvendo esses experimentos, sendo o pior deles o de uma locomotiva que ia passar a usar combustível, só que isso acabou queimando toda a parte orgânica de dentro da máquina. E isso fez com que o Sir Topham Hatt banisse o uso de trens movidos a gasolina. A busca dos turistas pelas locomotivas ainda era grande, mas muitos dos trens apresentados estavam doentes e acabavam
na frente das pessoas. Então, esse tipo de exposição também foi diminuindo. E as pessoas da ilha ainda se perguntavam onde estava o Thomas e por que ele funcionava tão bem, diferente dos outros protótipos. E a única resposta que eu tenho para isso até agora é o fato do pai dele estar cuidando dele, sem exigir que ele fizesse um trabalho como os outros estavam sendo obrigados a fazer. A empresa, que agora era do Sir Topham Hatt, começou a vender a tecnologia de mutação genética para outras empresas do mundo. E isso resultou basicamente em um circo dos horrores. Porque as empresas começaram a explorar mais e mais as possibilidades, sem se importar com as cobaias que estavam sendo usadas. Não que o Sir Topham Hatt tivesse alguma empatia, mas né. E acabou que o avô do Thomas, o professor Wilhelm, não sei, não conseguiu aguentar tudo isso. Até então, a maior parte dos incidentes que aconteciam com as locomotivas eram mantidos em sigilo, já que o Sir Topham Hatt não queria que nada estragasse a reputação da empresa dele. Mas um incidente em específico, sendo chamado o maior deles, acabou vazando. At first, Gordon complained about the heat. Then that turned to pleas to douse the fire. But that fat bastard held us back. He wanted to see what would happen. He was literally cooking from the inside. By the time we were allowed to act, it was too late. Durante a explosão, muitos funcionários da fábrica acabaram se ferindo, mas o Sir Topham Hatt não deixou ninguém chamar ajuda, porque ele não queria que ninguém entrasse lá. Obviamente porque ele não queria ser preso. Então, os funcionários decidiram levar as pessoas até o hospital usando um helicóptero humano, que tinha sido proibido de voar, justamente por ter algumas falhas. Mas essa seria a única alternativa para tentar salvar a vida dos funcionários feridos. E, bom, as coisas não saíram como esperado. O helicóptero não podia voar porque a parte orgânica dele estava ligada às hélices. Então, isso acabou comprometendo a parte humana e matando ele. Todas as explosões acabaram chamando a atenção da mídia, e por isso, os funcionários que sobreviveram tiveram que fazer a limpeza do local. Desse jeito, ninguém entraria nem sairia de lá. E isso é muito triste, porque as pessoas que foram de arrasta eram colegas ou amigas de quem sobreviveu. E agora, eles estavam limpando os restos dessas pessoas. Um dos trens que ainda estava ativo, chamado Henry, foi chamado para carregar todos os destroços que sobraram na empresa até o mar. Ele fazia isso de noite para ninguém ver o que ele estava fazendo. Só que numa dessas viagens da empresa até o mar, ele acabou em uma rota diferente, indo direto para o Galpão 17, que foi o galpão onde o Thomas foi feito. Seja lá o que o Henry viu, isso acabou meio que traumatizando ele, que foi até o Sir Topham Hatt tirar satisfação sobre o que tinha naquele lugar, e eles meio que brigaram. Só que aparentemente isso não deu em nada, e coincidentemente ele acabou sendo mandado para o mesmo vagão que o Thomas dormia naquela noite. Henry only said one thing to him. Stay away from Shed 17. O Sir Topham Hatt não gostou nem um pouco do Henry ter ido até ele tirar satisfação. E por isso, ele decidiu trocar o trabalho do Henry. Sendo assim, ele iria levar agora cargas com peixes até as docas. Só que essa linha era a linha com a maior altitude, e no inverno isso era meio que condenar alguém ainda mais porque ele tinha que fazer isso à noite. E, bom, o Henry acabou sofrendo um acidente. E por algum motivo, isso foi parar em um livro e depois em um programa infantil. Can you believe they put it in a kid's story? Of course, that fat f***er changed quite a few of their facts. Na história que virou infantil, que aliás não tem nada de infantil, o Henry teria desviado de uma pista congelada, indo direto para outra pista que tinha um trem com combustível parado, causando assim uma explosão. De novo, nada infantil.
A gente vê o Sir Topham Hatt dizendo que iria mandar o Henry para um lugar chamado Crewe, onde os descartes dos materiais das máquinas deveriam ser feitos, assim como uma reciclagem, meio que trazendo de volta à vida os trens, ou destruindo completamente. Nesse momento, a gente vai pro Thomas, que já tinha certeza que o Henry teria sido descartado por conta do que ele viu no Galpão 17. E como ele estava sozinho naquela noite, ele decidiu ir até lá para ver o que de tão ruim estava acontecendo. Uma ideia incrivelmente ruim. Thomas had never been the first operation. He hadn't even been second. A descoberta do Thomas acabou chocando ele e eu, porque ele não era o primeiro experimento que o pai e o avô dele teriam feito. Eles tentaram várias vezes até acertar, entre aspas. Então, aquele galpão estava cercado de protótipos medonhos feitos com o DNA do Thomas. Meio que todas as tentativas falhas ainda eram o Thomas. In Shed 17, Thomas wouldn't discover who he was, but in fact, who he wasn't. O Thomas acabou chamando a atenção das autoridades e, felizmente, em 1983, a empresa acabou sendo investigada e a biofusão foi banida de muitos países. Mas, infelizmente, o Sir Topham Hatt fugiu e nunca foi encontrado. Mas como no encerramento eles dizem que hoje em dia ele teria 102 anos, provavelmente ele foi de arrasta também. As atualizações sobre Thomas é que ele estaria sendo tratado em um centro de especialidades e já teria passado por 23 cirurgias de reconstrução, o que eu definitivamente não entendi o propósito, mas tá. E no final a gente descobre que um dos países que ainda utiliza a biofusão é a China em criminosos condenados. Esse vídeo é uma obra-prima. É super bem feito, com uma estética muito da hora. E acaba deixando margem para poucas dúvidas, na verdade. A minha maior dúvida quando eu cheguei no final era se outros experimentos também tinham o DNA do Thomas, já que o Galpão 17 ainda era mantido ali. Mas se vocês gostarem desse vídeo, eu posso trazer a parte 2. É só deixar aí nos comentários. Muito obrigada pra ti que viu o vídeo até aqui. O nome dos membros vai estar aparecendo aí na tela. Muito obrigada aos membros. E eu acho que eu te vejo na próxima.